sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas, e hoje nós vamos apresentar mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. Nosso objetivo é aprimorar as nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativa, romances, novelas e contos. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, que escreveu o Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar os debates que a gente faz no clube, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular sobre a obra que a gente debateu. Nós já temos um pequeno acervo de vídeo e convidamos vocês todas e todas a assisti-los no nosso canal. Nossa convidada hoje é a Aline Cacheta. Olá, Tudo bem, Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. A Aline é mestre em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduada nos cursos de formação de escritores e literatura infanto-juvenil pelo Instituto Vera Cruz. Possui experiência como revisora nas editoras Penalux e Incompleta, resenhista da Companhia das Letras e da Global e arte educadora no Grupo Encantar, onde ministrou oficinas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. É autora de 4 títulos publicados pelo programa Aprendizagem Criativa da Faber-Castell, além de ter sido a idealizadora e realizadora dos projetos As Aventuras de Simon, O Pequeno Vendedor de Chicletes e, às vezes, Na Noite Escura, viabilizados por financiamentos coletivos e leis de incentivo à cultura. A obra que debateremos hoje é Dias de Abandono, da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante. Esse livro apareceu originalmente em 2002 e é publicado no Brasil pela Biblioteca Azul desde 2016 e conta com tradução de Francesca Cricelli. Vou ler para vocês um textinho para que vocês entendam do que trata o livro. Moradores de um apartamento em Turim, Mário e Olga viveram uma relação de 15 anos com os altos e baixos de um casamento normal, sem abalos que evidenciassem um término repentino. Olga ouve o discurso de seu marido anunciando que ele a deixaria naquele momento. As páginas seguintes vão desnudando cenas críticas do passado do casal, repassadas até a exaustão pela protagonista e misturadas à urgência do seu cotidiano completamente destruído. Em um corajoso e às vezes violento mergulho existencial, Olga vai aos poucos substituindo um atormentado desejo de redenção por algo ainda desconhecido. Antes presa a um personagem construído pela sociedade e por suas próprias expectativas, ela se dá conta de que amou mais justamente quando se sentiu enganada, humilhada e abandonada. A raiva pela justificativa mentirosa do marido ao tê-la deixado, que antes parecia acender a urgência do amor, agora o esvazia. No espaço entre esses dois polos distintos, sem amor, dentro do nada, resta a ela saber se novos sentidos podem se formar na urgência da vida. Aline, nós sabemos que você é uma grande fã de Elena Ferrante. Parece que é um pouco o que acontece com as pessoas que começam a ler Elena Ferrante, né? E você é uma profunda conhecedora da obra publicada no Brasil, pelo menos. Então, eu gostaria de começar a entrevista te perguntando qual foi o primeiro livro que você leu dela e como isso te impactou. E, em relação especificamente a Dias de Abandono, que foi o livro que a gente leu esse ano no clube, como foi o seu primeiro contato com ele? Foi amor à primeira vista? Tá, bom. Profunda conhecedora, acho que não. Mas sou uma admiradora, sim. De fato, eu li toda a obra dela que foi traduzida. E vou começar pelo final da sua pergunta. Não foi amor à primeira vista, com o Dias de Abandono. Até eu estive relendo agora no fim de semana, né, para me organizar aqui pro podcast. E eu achei que foi uma leitura bem mais interessante, essa segunda leitura, porque tem o quê? Quase uma década que eu li esse livro, né? Você disse que ele é de 2016, então, né? Tem bastante tempo que eu li. E na época, eu tinha acabado de ler A Amiga Genial, que foi o primeiro livro que eu li, da Elena Ferrante. E eu tava num frenesi, numa vontade de continuar lendo aquela história, mas os outros volumes da tetralogia acho que não tinham sido traduzidos ainda. Então, eu li o primeiro. E aí eu lembro, assim, de chegar na última página
e falar, não, não é possível. Na hora que eu olhei que não tinha mais páginas, eu falei, ela não pode acabar assim, não pode fazer isso comigo. E aí até isso foi uma experiência interessante, assim, porque me lembrou aquela coisa da minha infância, da minha adolescência, de ficar esperando as séries de fantasia, que gastava um ano para traduzir. E eu falei, não, não é possível que eu vou ter que esperar um ano para ler o segundo livro, e depois o terceiro, e depois o quarto. E aí falei, bom, existem outros livros dela, né, que ela escreveu antes da tetralogia napolitana. E foi quando eu me deparei com o Dias de Abandono. E daí, na época, eu li... O Dias de Abandono, ele é publicado antes, né, da Amiga Genial. Isso. Você leu a Amiga Genial primeiro. Eu li Isso, exatamente. E ele aí foi publicado antes. Não tinha o restante da tetralogia e ela recorreu ao Dias de Abandono para... Sim, foi a minha muleta para aguentar até chegar o próximo volume da tetralogia. E aí eu acho que, né, por uma bobagem, assim, por uma questão de expectativa, eu não gostei muito. Mas eu acho que, assim, primeiro, porque eu acho que a Helena Ferrante, ela alcançou o ápice do seu estilo, da sua literatura, na tetralogia napolitana. O Dias de Abandono, ele veio antes, né? Então, eu acho que ela ainda estava, assim, afinando o tom para o que ela seria capaz de entregar. É um excelentíssimo livro, né? Mas como eu tinha lido A Amiga Genial antes, a minha impressão foi essa. E na época, eu lembro que eu fiquei muito impaciente com a Olga. Eu queria chacoalhar a Olga e falar, reage, mulher. Então foi um livro que me deu assim uma impaciência de ler. E aí eu acho que na época eu não conseguia aproveitar tanto a leitura. E relendo esse livro hoje, observando mais os aspectos técnicos dele, né, que é a proposta do nosso clube e tal, eu acho ele muito mais interessante. Então, assim, não foi Amor à Primeira Vista, foi um livro que eu gostei, mas não passou disso. E hoje eu já tenho um outro olhar sobre ele, né? Mas aí, em relação à sua primeira pergunta, né, assim, qual foi o primeiro livro que eu li, foi A Amiga Genial, e me impactou muito, 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 muito. Acho que por duas razões. Primeiro porque, assim, eu me vi muito representada ali, enquanto mulher. Eu falei, gente, essa mulher, ela conseguiu pegar aquelas angústias que são amorfas, que a gente sente, mas não entende, e ela trouxe isso para a literatura de uma maneira muito bela. Parece que ela conseguiu trazer para a superfície, sem deixar superficial, coisas que estavam dentro de mim que eu não tinha conseguido explicar. Então, eu me vi muito representada na voz dessa autora, né? E aí isso me desencadeou, assim, um processo de questionar toda a minha formação literária. Porque eu parei para pensar e eu vi a discrepância no número de homens que estavam na minha formação literária em relação ao número de mulheres que estavam na minha formação literária. Porque, bom, teve a literatura infantil, juvenil, né? Sim. Porque nesse âmbito as mulheres podem escrever, porque elas estão falando com crianças, elas estão falando com adolescentes. Não é muito para ser levado a sério. Tem aquela coisa do contato com a criança, que é maternal, né? Então, a mulher fala com a criança, o homem não. O homem, o escritor adulto, ele precisa ser levado a sério. Então, ele escreve para outros homens adultos sérios, não para crianças. Então, assim, eu encontrei autoras infanto-juvenis, uma Clarice Lispector, incontornável, né? Os vestibulares cobravam muito a Hora da Estrela, uma Lígia Fagundes Telles também, né? Eu me encantei pelos contos dela. E na graduação eu fiz uma pesquisa sobre a obra da Marguerite Duras. E aí eu fiz uma iniciação científica sobre escrita feminina e mesmo assim eu não tinha caído essa ficha. Então, quando eu li a Helena Ferrante, eu falei, por que até hoje eu li tão poucas mulheres? E aí eu entrei numa cruzada, assim, de ler só mulheres. E não foi nenhuma questão de desafio, né? Eu vejo esses desafios de internet, assim. Não foi nenhuma questão de desafio nem nada. Foi porque eu queria, novamente, me ver representada na literatura com a mesma intensidade com que eu me vi nos livros da Helena Ferrante. Então, isso foi uma coisa. E
E uma segunda coisa é que, assim, a partir daquele momento, a minha escrita também mudou, né? Eu descobri que, assim, eu podia escrever de uma forma mais genuína, porque eu achei ela uma autora muito genuína, e que podia ser simples, porque eu tinha uma ideia, assim, de que para escrever bem precisava ser um negócio mais rebuscado e tal. E ela escreve de uma maneira muito simples, porém não simplista, né? Sim. E o efeito disso é extraordinário. Então, foi um livro que me impactou muito e foi uma experiência transformadora ler Helena Ferrante e depois fui ler todos os outros e só me apaixonei cada vez mais. Só um comentário, eu estava lendo ontem sobre essa experiência da amiga genial, que tem a ver com Freud, a questão do inquietante. Porque você se depara com alguma coisa ali em você e por isso ela prende, ela tem esse poder de prender tanto o leitor. Porque é como se você se visse diante de um espelho, então por isso ela te prende, porque tem a ver com uma coisa ali que você tem um resgate da infância, que é onde nascem muitos traumas. Tem a ver com a questão psíquica ali, né? E também te prende de uma forma gostosa, porque você quer reviver aquilo, mas ao mesmo tempo causa um desconforto, porque você, Sim, né, tem essa questão do duelo ali das amigas, da amiga genial, né, que eu tô falando, e tem esse duelo, e tem toda a questão do feminino ali na amiga genial, que também é muito gritante ali, né? E também a voz da Olga, que ela traz aqui no Dia de Abandono. Então, realmente, tem razão. Nina, a Helena Ferrante, ela é uma escritora que é bastante prolífica, né? Então, ela tem tanto prosa ficcional quanto prosa não ficcional, prosa voltada para adultos e prosa voltada para o público infantil, né? Mas uma coisa que me parece que está em todas essas obras são personagens muito bem construídos, né? Me parece que ela tem uma capacidade muito grande de criar personagens marcantes, né? E isso não é diferente no Dias de Abandono, com a Olga. A Olga é uma dessas personagens que, como você disse, né, para bem ou para mal, ela não sai da nossa cabeça, ela mexe com a gente, provoca na gente alguma coisa, né? E eu queria que você analisasse um pouco, que você destacasse um pouco o que você acha de relevante nessa técnica da Helena no aspecto da construção das personagens. Então, assim, o que te chama atenção nisso, né? E nessa capacidade dela. E como que você acha que isso poderia ser útil para as pessoas que estão começando a escrever agora e que têm vontade de criar personagens que mais marcantes? tá. De fato, a Helena Ferrante, ela escreve variados gêneros, né? Até você falou do infantil mesmo, né? Uma Noite na Praia. É um livro lindíssimo. E eu gosto muito dos ensaios dela, eu gosto muito do Frantumaglia. E esse mais recente também agora, As Margens e o Ditado, eu acho que é um livro incontornável para quem se pretende a ser escritor, porque eu acho que quando ela fala dos seus processos, da sua luta com a escrita, ela diz muita coisa que eu acho que muita gente precisa ouvir, porque ainda existe muito misticismo em torno do que é escrever, né? Como se houvesse alguma musa ali e bastasse levar flores para um templo, oferecer, sentar e esperar que a musa vem, te dá a mão e escreve. Então, quando a gente lê os ensaios dela, a gente percebe que, de fato, ela é uma autora muito técnica. E quando. E as personagens dela, ela tem muitas personagens que são escritoras. As personagens escritoras dela, elas estão sempre lutando ali com as palavras, né? A Olga mesmo, ela tá ali o tempo inteiro escrevendo aquelas cartas pro marido, tentando escrever aquele diário. Ela lamenta que no passado ela conseguia escrever, agora ela não consegue mais. E na Amiga Genial, que a gente estava comentando também, né? A Lenu tem toda aquela trajetória de tentar ser uma escritora e pensando que a Amiga Genial é uma autoficção e a Lenu sofre muito com as palavras, é óbvio, né, por A mais B, que Helena Ferrante sofre muito com o processo de escrita e que, de fato, ela preza muito pela técnica, né? Ela não é aquela escritora intuitiva, que deixa a prosa ir puxando.
Nas Margens e o Ditado, ela fala muito sobre isso. E eu acho que especificamente em relação à construção de personagens é onde eu acho que ela dá aula. Porque se você pega o Dias de Abandono, por exemplo, é um enredo mínimo. É a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido e está tentando ali juntar os seus caquinhos. O que nos segura, virando páginas até o final, é a empatia pela Olga, é a compaixão pela Olga, ou às vezes até a raiva pela Olga, né? E aí, eu vou trazer uma questão um pouco técnica, um conceito um pouco técnico, que é a questão essencial, né? Que é o que propõe o nosso padrinho, o Assis Brasil, no escrever ficção, e ele sempre reitera isso, né? Eu acho que a chave para a construção de um personagem sólido, consistente, interessante, cativante, como a Olga, é que esse personagem tenha uma questão essencial forte. O que é a questão essencial? É aquilo que existe no personagem antes da narrativa começar, existe durante toda a narrativa e provavelmente vai continuar existindo depois que a história já acabou. É algo que o personagem carrega de maneira inconsciente, mas que causa muita dor, muito transtorno e que desencadeia os conflitos da narrativa, né? O que o Assis sempre fala é que o personagem ele não vive uma história, ele cria uma história, né? E eu acho que a Helena Ferrante ela faz isso em todos os seus livros. O que eu vejo na Olga, especificamente? Ela é uma mulher que tem um vazio muito grande dentro de si e que ela fica tentando preencher com essa vida artificial e para tentar corresponder a alguma expectativa, né? O tempo todo ela fica tentando se controlar, né? Controlar suas palavras. Ela tem essa coisa do controle muito forte. Então, assim, isso é o que gera o drama interior da Olga. E isso é algo com que muita gente vai conseguir se identificar. Porque, no fundo, os nossos dilemas, eles são muito parecidos. Quando você vai no osso, assim, do tutano do problema de um personagem, você vai ver que é algo que atravessa fronteiras de tempo e espaço, que muita gente vai se relacionar com isso. Eu acho que a sedução da Olga, ela está exatamente nisso, assim, em algo que vai além da história da mulher abandonada, mas que vai nesse lugar do vazio, né? De alguém que está tentando se preencher ali porque não consegue se preencher por si mesma. Eu acho que isso é algo com que muita gente consegue se identificar. Então, você me falou, o que teria a dizer para escritores, né? O que eu tenho a dizer, e eu acredito piamente nisso, é que você precisa pensar em uma questão essencial forte. Mas qual questão? Uma que seja sua. Isso é o que eu sempre digo em oficina. Se você tem a coragem de mergulhar fundo e mais fundo ainda em si mesmo, encontrar aquilo que te angustia e no átomo daquilo que realmente te angustia e trazer isso para o seu personagem, você vai trabalhar dentro de um terreno conhecido, né? Você vai estar sabendo onde você está pisando. Então, você consegue construir um personagem sólido, porque você está falando de algo que é real para você. E aí, esse personagem, ele pode estar em Marte em 2050, ele pode não ter nada a ver com você, a história dele pode não ter nada a ver com você, mas vai ter algo naquele personagem que é muito seu e é onde eu acho que o personagem vai parecer verdadeiro. Então, a minha dica básica é bem socrática. Conhece-te a ti mesmo, vai lá, encontra o que está te angustiando, traz isso para sua literatura, constrói o seu personagem em torno disso e deixa o seu personagem te ditar a história. Eu acho que é por aí. Eu acho que é onde personagem e autor se conectam ali, totalmente. Uhum. E o leitor. E o leitor. E talvez seja a grande coisa toda ali da Helena Ferrante, porque ela parece fazer isso nos livros dela em geral, assim. E eu acho que, assim, quando você olha para a obra dela como um todo, se você parar para analisar
o que é a questão essencial de cada uma das personagens dela, você vai ver que no fundo é a mesma para todas. O que aparece em todos os livros dela? A mulher tendo de lutar para existir num mundo que destrói as mulheres. Sim. É o ponto central. É Um Amor Incômodo, por exemplo. Tem gente que não gosta desse livro. Foi o primeiro livro da Helena Ferrante que eu li. Uhum. E eu não desisti. Mas eu acho que não é o meu preferido. Então, eu não desisti, eu consegui continuar. Mas então, assim, se isso aparece em todas as personagens dela, é porque isso é muito real pra ela, pra autora. E aí é onde eu acho que a coisa se sustenta, porque você tá falando de algo que realmente mexe contigo. Eu vejo muita gente falando, eu vou escrever um livro sobre o tema tal, porque é um tema que eu acho interessante, ou é um tema que é necessário, precisamos falar sobre isso. Mas aí você vai ver, é uma coisa que é externa àquela pessoa. Eu falo, tá, mas isso realmente mexe com você? Você realmente sente uma urgência de falar sobre isso? Não. Bom, então não fale, deixe para quem está sentindo essa urgência. Parece que as pessoas elas encaram muitas vezes a escrita como uma necessidade disso, né? De lidar com alguma questão que está acontecendo no momento. E me parece, aí até peço a tua opinião também, né? Que a escrita ficcional, né? Ela é muito mais um manejo, digamos assim, na falta de uma palavra menor, de sentimentos, né? Então, assim, criamos personagens para que esses personagens, eles de alguma maneira mexam com os nossos sentimentos, né? E aí a gente cria empatia. E empatia, digo no sentido bastante amplo, né? Empatia no sentido de se importar. Seja gostando, seja não gostando daquele personagem, né? E mais do que, assim, olha, preciso resolver este problema aqui através da minha escrita, né? O motivo pelo qual a gente cria personagens é um mistério. Eu passei a minha pesquisa toda indo atrás disso no mestrado, né? Assim, por que a gente escreve? De onde vem esse impulso? E são infinitas as respostas, as possibilidades. Até no outro dia, a gente, no clube, numa reunião do clube, a gente estava falando da Sylvia Plath, né? Da personagem que ela criou ali para Redoma de Vidro. Eu tenho para mim assim que ela criou aquele livro tentando se salvar, que ela estava contando ali a própria história, tentando dar um significado para a própria vida que sempre esteve em perigo. E eu acho que criar personagens é uma coisa muito muito curiosa, porque a gente, querendo ou não, a gente sempre vai colocar muito de si nos nossos personagens, né? E das pessoas que nos cercam também, assim. Toda vez que você conversa com algum escritor, ele vai ter alguma história para contar. Hoje eu tava assim, eu terminei um livro que não era ficcional, tipo, chama Paris dos Escritores Americanos. Uma coisa assim, que conta a geração perdida que ficou no Entre Guerras em Paris. E tava contando do Fitzgerald, por exemplo, do Suave à Noite, ou de O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. E começou a contar, olha, o personagem tal era o casal tal, não sei o que. Eu comecei, eles existiam. Tipo, eu fiquei super empolgada, porque eu já li, né? Uhum. Aí eu fiquei querendo ler de novo, pra poder... Porque agora eu sei a história real dessas pessoas, entendeu? Sim. Então... leitores são muito curiosos. Agora... Assim. E quando tem contato com o escritor, eu sempre pergunto, isso daqui é baseado em algo que você viveu? Isso daqui é baseado em alguém que você conhece? Isso não deveria importar, né? Mas aí a gente Mas as pessoas são curiosas. E eu acho que, assim, isso às vezes até atrapalha um pouco, né? Eu penso que parte do motivo pelo qual a Helena Ferrante talvez tenha se escondido aí atrás de um pseudônimo seja um pouco por isso. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas falando assim que eu queria escrever alguma coisa, mas eu tenho medo de escrever isso, de publicar isso. Uma aluna me disse uma vez, eu queria publicar um livro, mas eu tenho medo de publicar e acabar com o meu casamento. O que eu faço? Porque eu não queria usar um pseudônimo, porque eu quero conversar com os meus leitores, mas eu também não queria acabar com o meu casamento. O que eu faço? Eu falei, bom, se você descobrir, você me conta. Porque você e todos os escritores temos de lidar com esse dilema, né? Porque, assim, publicar um livro, escrever um livro,
é inevitável, você vai se expor e você vai expor as pessoas que fazem parte da sua história. Mesmo, como eu disse, mesmo que seja uma ficção em Marte em 2050. As pessoas vão se reconhecer, elas vão reconhecer situações, porque do nada nada se cria. Então, assim, quando a gente escreve, é óbvio que a gente traz fragmentos da própria vida, né? Consciente ou inconscientemente. A Lia Luft, ela tem uma imagem que eu acho muito bonita. Ela fala que escrever é revirar aquela lama, aquele sedimento de fundo de rio, das nossas experiências, das coisas que a gente vai acumulando, que vão ficando ali, ó, e na hora de escrever você remexe e aquilo emerge. Então, eu penso que talvez tenha até sido um pouco por isso, assim, até uma forma de se proteger, de proteger outras pessoas. Enfim, é parte do mistério, né? Bom, então a gente falou dos personagens, então, falando de construção, né, de texto, vamos falar um pouquinho de voz narrativa, que acho que é uma das coisas que prende a gente ali, porque é uma voz visceral, que a gente vê nos livros da Helena Ferrante, né? Essa voz da Olga é uma voz em primeira pessoa, é bastante simples, não é simplista, né, mas é visceral. E pelo teor da narrativa, digamos que é uma voz inconfiável. A narradora, ela tenta atrair o leitor para si enquanto potencializa os sentimentos no relato dela, né? E ela é, sobretudo, honesta, enquanto ela destila sua raiva, vive sua loucura e depois se reergue ao longo da narrativa. A gente vê esse processo. Parece ser uma escolha acertada da autora, né? O que chama a atenção é como, através do tom da narradora, é possível estar alinhado com a curva descendente e ascendente do enredo, entre derrocada e retomada da personagem. Ela vai para o fundo do poço e depois ela retoma, né? Ela passa da linguagem elegante à obscena e outras nuances ao longo da narrativa. Então, no seu entender, Nina, que elementos fizeram com que a Helena Ferrante conseguisse imprimir tanta naturalidade a essa voz, de modo que a narradora não se tornasse uma caricatura, nem vítima, nem heroína, apenas humana, que fica um pouco no que a gente já estava falando, né? Mas através da voz. De fato, a Olga, ela tem esse movimento, né? Assim, um movimento de ruína e depois de uma ascensão, embora não seja uma ascensão completa, porque aquele final a gente sente assim que algo se quebrou na Olga e ela foi ali se remendando, mas é aquilo, né? Se você quebra um jarro em partes grandes que dá para colar, você até consegue transformar ele num jarro inteiro de novo, mas a trinca, ela vai estar lá, sempre aparente, né? E são grandes as chances que se você botar água dentro, vai vazar por algum lugar. Então, eu vejo essa recuperação da Olga como algo assim que não é completo. E o final do livro, ele... me fugiu a palavra agora em português, me veio a palavra em inglês. Eu acho uma coisa assim meio bittersweet, né? Que é doce e amargo ao mesmo tempo. Agridoce, né? O agridoce, obrigada. E aí, o que eu acho interessante, que você falou da focalização e da linguagem, de fato, a linguagem da Olga muda muito, né? Ela, assim, ela começa a falar muitos palavrões. E ela, que é uma pessoa super contida, falando todos aqueles palavrões, traduzindo toda aquela raiva, é muito chocante. O que eu acho interessante na Helena Ferrante, e em outros livros dela também, é que ela faz uma costura muito interessante de forma e conteúdo. Porque, assim, você acompanha o declínio da personagem, ao mesmo tempo que a linguagem também vai junto. Só que aí, assim, chega um momento em que o personagem continua caindo, mas a linguagem não. E isso é dose. Eu acho que ela soube o momento certo de parar a linguagem e deixar a personagem continuar caindo. Porque se a linguagem continua caindo junto com a personagem, ela vai acabar na afasia. Vai ser uma coisa incomunicável. E aí não existe mais literatura, né? A gente tem autores que forçaram um limite, assim, um Joyce da vida, uma Virginia Woolf, a Clarice Lispector, mas são exceções. Eu acho que, de modo geral, uma pessoa que abre um livro, ela quer uma boa história. O objetivo é esse, a pessoa quer ler uma boa história. E aí eu acho que a Helena Ferrante, ela sabe até onde levar a linguagem para contar uma boa história sem precisar fazer muitos malabarismos. Então, assim, o meu personagem vai cair,
Vai, mas a minha linguagem só vai cair até certo ponto. E isso é coisa de uma pessoa que é muito madura, literariamente falando, assim, de que tem muita noção de como ela tá brincando com essas palavras. A questão da focalização, que você colocou em primeira pessoa, é uma escolha que me parece muito acertada. Porque, assim, falar que o narrador em primeira pessoa não é confiável é uma coisa que já caiu quase num lugar comum. Mas a realidade é que nenhum narrador é confiável. Exato. Porque todo narrador, ele seleciona o que ele vai te contar. Mais importante, o que ele não vai te contar. A ordem em que ele vai te contar. A forma como ele vai te contar. Se você pensa, por exemplo, no cinema. Pensa o diretor como sendo um narrador. O diretor escolhe onde é que ele vai dar close, onde é que ele vai fazer um corte de cena, em que ordem ele vai colocar aquelas cenas, onde ele vai se demorar mais, onde ele vai se demorar menos. E aí ele é capaz de nos enganar. Se você pega Uma Mente Brilhante, por exemplo, aquele filme do John Nash. Você passa, para quem não conhece a história do John Nash, né? John O Nash. matemático. Se você passa o filme todo sem conhecer a história dele, você acha que ele está sendo perseguido. No final, que você vê que, de fato, era uma esquizofrenia, ele estava tendo uma alucinação. E o diretor, por um grande trabalho de direção, ele te convence a ir por um lado, né? Ele te leva por um caminho de interpretação e depois subverte aquilo. Um narrador de terceira pessoa é perfeitamente capaz de fazer a mesma coisa. No caso do narrador de primeira pessoa, isso só fica mais escancarado. E no caso da Olga, eu acho que a autora deixa muito claro que essa personagem ela não é confiável, porque a Olga tá com um filtro muito sujo pela dor que ela tá sentindo. A gente vê isso, por exemplo, na forma como ela enxerga o Carrano, aquele vizinho, né? Ela sempre fala do Carrano, assim, com um certo desprezo, né? O vizinho esquisito, que anda curvado, tal, muito retraído, que ameaçava matar o cachorro. E o Carrano, ele é essa figura estranha. Mas quando ela vê o Carrano tocar, e ela fala, nossa, o cabelo dele, e ele era um homem grande, alto, né? E bonito. Então, você vê que, assim, dentro da própria narrativa, a Helena Ferrante deixa muito claro como o olhar da Olga tá sujo pela dor e como ele é oscilante, né? Que como, assim, ela não tá pensando direito, ela obviamente não tá pensando direito. Então, ela vai ter olhares muito diferentes para a mesma situação, dependendo do contexto em que ela tá. Então, eu acho que foi uma escolha muito acertada da autora essa focalização. E acho que ela é muito consciente do que ela faz no manejo de até onde ela vai forçar a linguagem, o que ela vai contar, o que ela vai esconder, de que forma ela vai contar, para provocar esse efeito de leitura que é absolutamente sedutor. Nina, você já começou a entrar no tema da minha próxima questão, né, que é sobre enredo. E, bom, enredo é esse termo bastante técnico, né, em literatura, que é a maneira como você vai amarrar as diversas cenas, né, que a gente constrói durante uma determinada narrativa, né? E a Helena, me parece, junto com alguns poucos narradores hoje em dia, assim, que são muito bons em construir cenas que ficam muito bem amarradas, sem aparas, né? Parece que é um texto não enxuto naquele sentido mais do Hemingway, mas do nível vocabulário, mas enxuto mesmo de assim, olha, tudo que eu estou lendo aqui é importante para a narrativa, não tem uma digressão desnecessária, digamos assim. E um capítulo desse livro, que eu inclusive citei quando a gente teve a discussão, é o 38, né? Que me parece que é um momento de virada, justamente com o Carrano que você acabou de citar, né? Ela ainda tem uma visão muito prejudicada do Carrano, né, muito negativa do Carrano, e a partir desse momento parece que começa a guinada, né? Então é justamente uma decadência e depois uma reelevação dela, né? E que me parece que impacta muito o Carrano também. É um personagem secundário nessa história, que tem pouquíssimo tempo de tela, entre aspas, mas que aí entra no momento crucial, né? O Carrano que aparecia lá no começo como o cara que passeava com o cachorro. Aliás, que passeava com o cachorro não. Que ela via quando estava passeando com o cachorro. Exatamente, perdão. Bom,
E então conta pra gente um pouco sobre essa construção do enredo que a Ferrante faz nesse livro. Tá. Eu acho assim, que de fato ela não deixa a ponta solta nos livros dela, né? E tem uma coisa que eu admiro muito na Helena Ferrante, é que ela conta narrativas assim, lineares, né? Qual que é a grande elaboração do enredo? Não tem. A É um sinopse dia é fácil, depois do né, do outro. livro dela. Vida comum. Isso, é um dia depois do outro, cronologicamente, inclusive ela apresenta isso cronologicamente. Claro, né, existem algumas digressões, aí, alguns retornos da Olga para o seu passado, as memórias de infância, mas ela conta ali, ó, um dia depois do outro, sem muito segredo, e eu acho isso fascinante, porque assim, eu vejo as pessoas às vezes querendo ousar demais na forma. Fazer o romance fragmentado, né? Eu acho que o tal do romance fragmentado é um negócio assim que é muito arriscado. Porque a chance de você montar um quebra-cabeça que vai faltar uma peça no final é grande. A chance do seu leitor se perder é grande. E aí, acho que exatamente por isso, as pessoas entraram num entendimento de que o romance linear é menor, é mais fácil. E não é. Você contar uma história cronologicamente de maneira simples é difícil pra caramba, assim. Existe muito artifício pro texto não ser artificial. E eu acho que a Helena Ferrante, ela se sai muito bem nesse aspecto. Você comentou do Carrano, eu acho que, mesmo ele sendo um personagem secundário, ele é muito interessante porque ele revela, primeiro, isso que eu falei, que o olhar dela tá muito nublado, e outra, porque ele tá ali como alguém que ela busca para ter uma validação masculina. Porque como ela foi deixada pelo marido, ela não quer o Carrano. Ela não tá nem aí pro Carrano. Ela quer uma validação masculina. Ela quer uma resposta. Por que que o meu marido me deixou? Porque ela fica ali o tempo todo se maquiando, trocando de roupa, tentando se olhar no espelho, examinando o rosto, procurando rugas. Será que eu sou bonita? Porque a nova mulher do meu ex-marido é muito mais jovem do que eu. Será que eu tô velha? Então, eu acho que o Carrano, ele entra como um potencializador do conflito. Eu acho que a marca assim de um mestre da escrita é de fato quando ele não deixa, não tem nada que sobra ali. Tudo que está ali é necessário e está cumprindo alguma função, né? Para mim, o Carrano ele tem essa função de tornar mais claro o dilema do que essa mulher está vivendo, né? Desse abandono e dessa necessidade de ter uma aprovação masculina para ela se sentir bem, porque ela não consegue se sentir bem consigo mesma. Então ela busca o Carrano. O que eu sinto lendo esse livro é que em nenhum momento ela tem nenhum interesse pelo Carrano. Ela só quer uma aprovação que ela não consegue dar a si mesma. E ela precisa que seja um homem para justificar por que o marido dela foi embora. E talvez ele seja o elemento ali que mostra essa mudança de visão dela ali nessa subida. Então, esse conflito que a Helena Ferrante traz, esse enredo que é simples, parece ser um conflito ali através da vivência, do drama da Olga só, que causa empatia no leitor. A gente até já falou sobre isso. Eu acho que eu vou ser até um pouco repetitiva, mas a barreira entre o ficcional e o real, a gente sabe disso, mas a forma como a autora aborda o conteúdo aproxima o leitor da história, né? E faz com que alguns vistam a pele da personagem principal, tomando suas dores. Isso é uma característica da escrita da Helena, que parece dominar a técnica de trabalhar no campo da ficção com um apelo muito grande para o que se passa no campo dos sentimentos do mundo real. Que é o que a gente falou, ela está pegando ali um enredo, uma vida comum do dia a dia e está fazendo a gente mergulhar nisso de uma forma absurda. Isso parece atrair cada vez mais leitores para o seu universo. Então, de novo, né, o que você acredita que a autora valoriza na escrita para atingir um nível tão alto de verossimilhança neste sentido? Eu acho que é a honestidade.
com o leitor. Porque, assim, ela não tem medo de mostrar o lado feio da Olga, o lado detestável da Olga. E isso aí eu acho que é algo que eu acho muito corajoso. Porque, assim, o autor, quando ele se propõe a mostrar o lado feio de um personagem, ele tem que saber até onde ele vai, né? Até onde eu vou gerar repulsa no leitor, porque ela gera repulsa, a Olga gera repulsa. Até onde eu vou gerar repulsa no meu leitor, sem correr o risco de que ele fique tão repelido por aquele personagem a ponto de largar o livro. Então, eu acho corajoso isso, né? De você mostrar o lado feio dos seus personagens. Acho que até agora há pouco você falou que a Olga, ela não é nem vilã, nem heroína, alguma coisa nesse Ela é só sentido. humana. Exatamente, E ela essa é é uma só das falas humana. do Hemingway, sabia? Ele fala, eu mostro o que é belo e o que é feio. Eu só mostro. E eu acho uma decisão corajosa da autora. Eu acho, de novo, que ela sabe a dose, assim, de até onde ir. E a gente gosta de ver o lado feio dos outros, né? A gente, enquanto humanidade, a gente gosta de ver o lado feio dos outros. Até porque o nosso a gente quer esconder, a gente quer colocar debaixo do tapete. Mas existe algo que nos puxa para ver o lado feio da humanidade, que às vezes tem até a ver com aquilo que a gente está escondendo de si mesmo. Então, alguma coisa aqui dentro. É o tal do inquietante que eu O falei. tal do inquietante. Sabe que tem, assim, tem inúmeras traduções para esse termo do Freud, né, do Unheilig. A que eu mais gosto não é nem inquietante, é estranho familiar, que eu acho que define bem, Exato, assim, fica ó. melhor, né? Não é? Eu acho que. Porque inquietante, não sei, eu acho uma palavra meio vaga. Mas o estranho familiar, ele tá nesse lugar, assim, de sombra e tal. E eu acho que a Helena Ferrante. Então, eu acho que você perguntou da verossimilhança. Ela é muito honesta, né? Ela não tem medo de mostrar o lado feio dos seus personagens. E isso passa uma sensação muito grande de verossimilhança, porque o leitor olha e fala: puxa, aquilo que eu tenho escondidinho debaixo do tapete dentro de mim, ela tá revelando. Então, realmente, assim, isso é muito real, porque até aquilo que eu tô escondendo de mim mesmo ela tá mostrando. Isso provoca uma verossimilhança muito grande, né? E, claro, todo um trabalho técnico também, de construir a narrativa para não deixar nenhum furo, nenhuma incoerência interna, né? Porque a verossimilhança é um conceito que diz respeito à coerência interna, não necessariamente à realidade. Até porque a nossa realidade é muito inverossímil, ela é muito incoerente. Eu vejo muita gente falando que aconteceu uma experiência tal comigo que daria um livro e eu vou trazer exatamente como aconteceu. Eu falo, não fica bom. Tem hora que se você conta exatamente o que aconteceu, soa inverossímil. Então, precisa ali de um artifício, precisa ali de um trabalho, é onde entra o ficcionista, né, para pegar a realidade e remodelar aquilo para transformar num livro que convença e que passe esse efeito de realidade, né, que pareça real. Eu acho que isso ela sabe fazer muitíssimo bem em todos os livros dela. O Dias de Abandono não é diferente. Nina, a sua pesquisa no doutorado, ela envolve a maneira como as pessoas que escrevem encaram a sua perenidade no mundo. A partir dessa reflexão, você entende a escrita como uma maneira de deixar um legado, de se eternizar. Porém, no caso específico da Ferrante, a gente tem o caso de uma pessoa, ou eu também sempre vou deixar essa alternativa aberta, um caso de pessoas que escrevem ou escrevem por trás de um pseudônimo. Isso se ela não tiver criado uma própria persona, né, para isso. Do ponto de vista da tua pesquisa, como que você avalia esse movimento da Ferrante de criar uma personagem, usar um pseudônimo, enfim, se esconder de alguma maneira? E você acha que em algum momento a gente vai saber quem é a Helena Ferrante? E se ela não for Steinori, né? Ou mulher. Tá. Tô brincando. Bom, primeiro que eu acho que é uma pessoa só, Fernando. Porque, assim, você falou da minha pesquisa, né?
Eu andei escrevendo muito artigo nos últimos tempos, artigo científico, que é aquele troço que tem uma receitinha de bolo, né? Uma ordem do que você tem que colocar. Se você junta 2 autores para fazer, o negócio já fica esquisito. Assim, você percebe quais partes do texto são de um, quais partes são de outro, a diferença desse texto híbrido para o que o autor A fez, para o que o autor B fez, a diferença entre A e B. E eu acho que existe uma coesão na obra dela como um todo que me faz pensar em uma pessoa só. E defendo e defenderei até a morte, que é uma mulher. E te digo o porquê. Eu lembro até que, abri um parêntese, na minha entrevista para seleção para o mestrado, um dos jurados, dos membros da banca lá, me perguntou quais são as suas influências literárias mais recentes e tal. E eu falei da Helena Ferrante. E eu estava o tempo todo dizendo ela, ele me interrompeu e falou, você está partindo do pressuposto de que é uma mulher, então? E aí eu falei, não, eu não estou partindo do pressuposto, eu estou partindo de uma certeza. E assim, depois terminou a entrevista, eu comecei a chorar, falei, estraguei todas as minhas chances, né? Mas é porque na hora me incomodou muito. E eu falei, eu estou partindo de uma certeza. E eu te digo por quê. Hoje de manhã, eram umas 5h30, 6h, eu e meu marido saímos de carro. Não lembro o que a gente ia fazer, se ia uma padaria, não sei o que era. Em São Paulo, a cidade já tá toda agitada, mas em Uberlândia não. E eu lembro que a gente passou pelo centro e ele olhou e falou, nossa, amor, olha, não tem carro, não tem buzina, não tem gente com megafone na rua mandando você entrar na loja, não tem aquele tanto de gente passando, conversando, gritando celular. Né, um dia fresco, bonito, passarinhos e o sol nascendo. Tá perfeito para caminhar, né? E essa frase me incomodou. Contei essa história para os membros da banca e perguntei por que essa frase me incomodou. E ficaram os 3 olhando assim para mim. E aí mais pra frente, passei no mestrado, mais pra frente eu contei essa mesma história num seminário que eu estava apresentando já no mestrado e perguntei pra turma, falei, por que essa frase me incomodou? E as mulheres da turma deram uma risadinha e todas elas entenderam por que a frase me incomodou. É porque, né, voltando agora, e aí eu contei pros membros da banca por que tinha me incomodado. É porque o que o meu marido enxergava como o cenário ideal para fazer uma caminhada, uma coisa idílica, maravilhosa, eu enxergava o quê? Como uma ameaça. Porque nenhuma mulher vai achar que uma rua vazia, isolada, que não tem um comércio aberto onde ela possa entrar para se esconder, é um lugar legal para caminhar. Então, assim, é uma questão de visão de mundo. E de uma visão de mundo que não pode ser aprendida, porque ela parte da experiência. Então, e quantas vezes isso acontece, né, nos relacionamentos entre homens e mulheres, relacionamentos vários, né, não necessariamente relacionamentos amorosos, de as duas pessoas terem visões, às vezes, opostas, 100% opostas sobre uma mesma coisa, porque elas têm experiências de vida diferentes. Então, assim, o que eu vejo nos livros de Helena Ferrante? Eu vejo uma literatura feita por alguém que tem a experiência de ser mulher num mundo em que destrói as mulheres. E isso a gente vê nos detalhes, né? E, como eu disse, não é uma questão, assim, de algo que pode ser aprendido. Então, não é uma questão de inteligência, de capacidade técnica, de sensibilidade, de modo nenhum. E também não acho que homens devam escrever apenas sob o ponto de vista de homens, mulheres apenas sob o ponto de vista de mulheres. Não, acho que não. Inclusive, tem um livro que eu vivo falando no clube, que é A Nota Amarela, é uma primeira pessoa feminina e o autor é um homem. Então, as pessoas, elas às vezes se confundem muito com essa história de lugar de fala e tem um entendimento muito equivocado do que é o lugar de fala e saem dizendo isso, que assim, só uma mulher pode escrever. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que eu percebo na obra de Helena Ferrante é uma literatura que parte de uma experiência de existência enquanto mulher. Então, e eu acho que isso a gente vê nos detalhes, principalmente nas pequenas raivas do cotidiano que vão passar completamente despercebidas aos homens e que são coisas que deixam as mulheres furiosas, porque elas são pequenas coisinhas que vão se acumulando
a Olga o tempo todo ela traz assim algumas coisas que incomodavam no comportamento do marido, coisas que incomodam no Carrano, coisas que incomodam naquele dentista, que a amiga dela, dentista não, naquele veterinário, que a amiga dela fica tentando empurrar para ela. E existem coisas que eu acho que assim, por mais sensível, por mais inteligente, por mais habilidade técnica que um autor tem, ele não vai conseguir narrar se ele não tiver tido a experiência daquilo, né? Eu lembro que a época que eu li Amiga Genial, foi na especialização, a gente estava trabalhando com autoficção, eu li na mesma época A Morte do Pai, do Karl Ove. E eu me lembro de pensar, nenhum homem jamais daria conta de descrever com essa precisão o que é a primeira menstruação de uma mulher, da forma como aparece na Amiga Genial. E não acho que uma mulher daria conta de descrever com essa precisão o que é a primeira ejaculação de um homem, como o Karl Ove fez na Morte do Pai. Por quê? Por habilidade técnica? Não, por experiência mesmo. E eu acho que é nesses detalhes assim que eu vejo uma mulher por trás desses livros. Bom, mas enfim, quanto a essa questão de gênero, é nisso que eu acredito, né? Como eu já disse também, eu acho que talvez parte do motivo pelo qual ela tenha escolhido um pseudônimo é para poder escrever o que ela quer escrever e publicar o que ela quer publicar, sem medo de retaliação ou cancelamento ou qualquer coisa que seja. E acho que já vi alguma coisa assim, no sentido de ver se a obra dela conseguiria se sustentar sem ela, né? Se o livro por si só conseguiria se manter de pé. Acho que em alguma palestra, alguma coisa, ela falou isso. As palestras dela, né? Ela escreve e pede para alguém ler para ela. E respondendo a sua pergunta se algum dia, será que a gente vai saber quem é, quem não é? Assim, eu vou te dizer que, honestamente, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu não dou a mínima, na verdade. Porque eu acho que a gente vive tempos em que a gente transformou os escritores, assim, em estrelas do rock. E isso é muito sufocante até, né? O escritor, ele tem que estar ativo nas redes sociais e ele tem que ter uma opinião sobre tudo a toda hora, ele tem que fazer turnê, participar de feira, de mesa redonda, de não sei o que, de não sei o que. Mal sobra tempo para escrever. Então, eu acho que talvez ela tenha tentado se privar um pouco disso também, porque é muito sufocante, né? Preservar ali o seu espaço para poder escrever. E eu não sei, eu acho que a gente até poderia repensar o modo como a gente enxerga os escritores, né? Nessas feiras, assim, igual está acontecendo a Bienal, às vezes as pessoas pegam filas quilométricas para ir lá tirar uma foto, pegar um autógrafo, e nem leu e nem vai ler. E daí eu olho e falo, por quê? Por que desse interesse, então, pela figura do autor? Porque quando a gente se preocupa demais com a figura do autor, eu acho que a gente acaba deixando o livro em segundo plano. E aí a gente entra naquela seara complicada também, né? Assim, da questão autor e obra. Porque e se o autor for uma pessoa detestável e o livro for incrível? Eu vou boicotar a leitura do livro porque o autor é detestável. Tá, quem é que perde? Né? Se você deixa de ler Crime e Castigo porque o Dostoiévski era todo atrapalhado, quem é que perde? Né? Você que perdeu a oportunidade de ler aí um dos maiores romances que vão fundo na alma humana e destrincham tudo que há para ser destrinchado sobre a culpa. Então, assim, a oportunidade que você perde de crescer quando você deixa de ler um livro em função do autor é algo que me preocupa. E eu acho que parte do motivo pelo qual isso acontece muito é exatamente porque a gente está dando muita importância para quem é o escritor. Eu estava falando assim dessas feiras, às vezes eu olho umas filas quilométricas e eu falo, gente, eu conheço esse cara. Pessoa bacana, mas não é nem tudo isso, não é nem uma estrela do rock pra estar esse frenesi todo. Então, acho que a gente precisa começar a repensar isso também, né? Assim, até onde a gente vai valorizar a figura do autor? Eu acho que a Helena Ferrante é muito interessante exatamente por isso, porque ela coloca isso em pauta também, né? Ela problematiza o modo como a gente se relaciona com os escritores. Porque é um livro, né? Assim, uma obra que ganhou projeção mundial, virou um monte de filme, um monte de série, adaptações para o teatro, e ninguém sabe quem ela é. E faz falta? Nenhuma.
em absoluto. Não faz falta nenhuma a gente saber quem é essa pessoa por trás desses livros. Muito pelo contrário, né? Ela dá tema pra gente conversar na mesa de bar literária, Sim, né? e vai longe a conversa. Porque eu falo que não me interessa, mas numa mesa de bar a gente fica até 2 horas da manhã. Eu acredito que a obra ela tem que interessar pelo teor dela, não pelo que o autor fez, ou sei lá, a opinião que ele tem. Bom, então vamos, acho que a gente já está chegando ao final, né, do nosso encontro de hoje aqui, nosso episódio, que está sendo maravilhoso, dá até pena de terminar. Mas eu gostaria de aproveitar, Nini, e pedir para você deixar indicação para gente de livros que possam ajudar a gente assim a elaborar melhor a escrita, né? Para as pessoas que querem escrever livros ficcionais e não ficcionais, que falem sobre escrita. Você pode deixar indicação? Sim. Bom, eu falei agora há pouco da Nota Amarela, e eu lembro que da outra vez que eu estive em São Paulo, que a gente estava num barzinho, eu falei obsessivamente desse livro. Mas eu acho que é um livro muito interessante, é uma novela curtinha. E para escritores eu recomendo, porque logo que termina a novela tem um ensaio, ele tem mais ou menos a mesma extensão da novela, no qual o autor fala de como foi o processo de escrita da novela. E é um livro que eu acho que ele reflete bem isso que eu disse, assim, de você partir de algo que é forte dentro de si para criar um personagem sólido, consistente, porque o autor, enquanto ele escrevia, ele descobriu um problema de saúde e que poderia ser algo assim, que ia acabar com a vida dele em menos de um ano. E ele estava escrevendo sobre uma personagem que é baseada numa pessoa real, a Jacqueline Dupré, uma violoncelista. E aí, ele estava escrevendo sobre a degeneração dela. E no meio disso, ele descobriu uma doença que ninguém conseguia identificar o que era, que poderia ser uma doença degenerativa grave. E aí, nos dois casos, autor e personagem, ambos estavam ali tendo de lidar com a morte. Então, ele é um livro que eu acho que ficou muito, muito forte, exatamente porque ele conseguiu colocar naquela personagem algo que ele estava vivendo. E aí é o que eu disse, aí o personagem pode ser de outro gênero, de outra nacionalidade, vivendo uma outra história. Até onde eu sei, ele não é músico, mas não interessa. O que interessa é que existe algo que é muito verdadeiro em autor e personagem. E o ensaio dele contando como foi o processo de escrita é algo que eu acho muito interessante. E já que estamos falando da Helena Ferrante, obviamente, vou voltar daqueles dois livros que eu mencionei, quando você falou do trabalho ensaístico dela, né? O Franto Maglia, que tem cartas, tem palestras, tem ensaios, tem um compilado ali de coisas que são muito interessantes sobre os livros dela, sobre o processo de escrita dela. E esse mais recente, que é um livro curtinho, As Margens e o Ditado, eu acho que são 3 ou 4 ensaios, são curtos, o livro é um livro curto, mas usei muito esse livro na minha pesquisa e ela conta, assim, de como foi que ela se descobriu escritora, né, assim, do que ela fazia. Tem algumas coisas muito imagéticas, assim, daquelas folhas que tinham aquele risco vermelho, de que ela tinha que escrever até aquele limite, tinha que caber tudo, e tinha que escolher as palavras de uma influência grega e tal. E isso aparece muito na Amiga Genial, na Lenu. E aí quando você vê ela falando de si mesma a respeito de algo que ela coloca nas suas personagens, eu acho que esse jogo fica ainda mais interessante, né? Porque eu defendo muito, 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 muito que as nossas experiências, elas são o que a gente tem de mais precioso para usar enquanto matéria bruta para ficção. Não necessariamente escrever autoficção, mas partir daquilo que a gente viveu faz com que aumentem muito as nossas chances de escrever algo que soe real, que soe verdadeiro, né? No sentido mais amplo da palavra, né? De algo que provoca uma sensação assim de que, bom, isso daqui realmente podia ter acontecido. Então acho que vou ficar com essas. Perfeito. Perfeito, adoramos. Muito obrigado, Obrigada, Nina. Foi eu uma que ótima gostei. conversa. Foi ótimo, obrigada, gente. Obrigada.